área de comentários, é bom a gente esclarecer porque a gente vê os comentários na internet e muita gente fica, isso é absurdo, não sei o quê. Tem e gente tal, que tal, fala que o tal. carro morreu. Exato. O carro não morreu, gente. É bom deixar Se ele claro tá aí, que ele o não carro morreu. não morreu, porque a gente tirou todos os carros que saíram de linha da Exatamente. premiação. Exato. E segundo que é um dado que a gente entrega muito robusto como Mob Auto. Porque a gente, como parceiro do Banco Pan, a gente tem acesso a diversas plataformas de venda. Então a gente sabe o quanto o carro está sendo vendido na loja, o quanto o carro está sendo comprado na loja. Então é uma robustez de dados muito importante que chega a esse número. Não é tipo, um achismo, é tabela FIP Não, só Sim, e tal. sim. É um trabalho bem É robusto. muito bem instrumentado, né? E assim, o Arriso 6, de uma maneira geral, ele acaba tendo uma vantagem de Ele ser nem vendido em uma fez a versão só. introdução, tá vendo? Tá vendo? Nem fez a introdução. Não, mas isso faz parte do papo, né? Tá vendo? Deixa eu falar da categoria, Eu falei, tá vendo? Então, mas assim, Difícil. o Arriso 6, ele leva uma certa vantagem em relação ao Corolla por ele ter uma versão só. Os carros que tem uma versão só, eles... porque assim, a gente tira a média das versões dos carros para que Sim. aquele carro tenha uma desvalorização média, Eu vou obviamente. colocar aqui o vencedor dos sedãs médios na Mas tela. o Arriso 6, por ter uma só, ele acaba levando vantagem. Porque se aquela versão ela consegue ter um bom comportamento ali dentro do pós-venda e tudo mais, Não, vai eu embora. acho, Renan, uma coisa interessante de comentar é que se o carro teve muitas promoções durante esse ano... ele é né, prejudicado. ele é prejudicado. E Isso, se ele isso tem é algo muitos interessante. aumentos também. Também. E se ele teve muitos aumentos também. Tudo isso mexe com o mercado no Isso fim mexe das com o mercado. contas. Então, o Arriso 6, ele leva vantagem por ter tido por ser uma versão versão só. só, um E carro também ficou o ano por ter inteiro o tido mesmo um preço. comportamento linear Foi no estável. mercado. Ele não teve nem acréscimo E e nem nem decréscimo de valor durante todo esse período. Então, os outros carros que eles têm esse comportamento de crescente ou então decrescente, como a gente vê algumas marcas sempre aplicando desconto, ele acaba tendo um comportamento instável no mercado. E aí aparecem alguns resultados surpreendentes. Sim. É o caso também, eu acho, de SUVs médios que a gente comentou por cima, porque eu acho que ninguém esperava por Sportage e Bronco Sport. São dois carros importados, Sim. o volume de vendas não é tão alto, então a procura também não é tão alta. Isso ajuda, Sim. porque você consegue manter o preço. Mas aqui esperava-se, de repente, um Corolla Cross, né? Não, com certeza. Mas aqui, se a gente for ver, até o pessoal de casa entender como o que a gente aplicou, a gente falou do Arriso 6, ele volta a figurar aqui, porque são carros que eles pouco mexem o valor. Sim. Então eles acabam tendo aí uma vantagem em relação aos concorrentes, né? E assim, uma coisa bem interessante da gente falar também é que os carros que tiveram uma modificação muito profunda durante o ano, eles não concorreram. Então, Facelift muito profundo, por exatamente. exemplo, o Hyundai Creta. Hyundai Creta, S10. Carros que trocaram motorização. Não, eu acho que vale comentar que o Creta, se não fosse a reestilização, ele estaria aí. Ele estaria aí. Estaria aí no bolo. Então, assim, por isso que tem alguns carros que não apareceram. É só a gente olhar para o ano passado e ver o nível da alteração que as marcas colocaram na maioria dos carros. E qual a lógica, né, que está por trás disso? Porque você pega o preço do carro novo, né, que é um modelo, e quando você, nesse meio tempo, essa interferência, que tem a reestilização profunda, mudança de motor, ele acaba ajudando a depreciar aquele carro. Exatamente. Então você não é mais laranja com laranja, né, que você está comparando. Então não é o Creta que a gente segunda conhecia, geração. é o Creta 2,5. Você vai comparar o preço do segunda geração, tendo já o terceiro em campos. Então, assim, lógico que o segundo ele vai perder mais valor. Não, E aí, exatamente. e deixa Vai ter um ano de mercado, um ano inteiro. Um ano de inteiro. mercado, E justamente por isso, se a gente pega, por exemplo, só a partir do facelift para calcular, aí ele se torna injusto com os demais, porque ele vai ter menos tempo de mercado. Tempo, exatamente. Então, por E isso eu acho ele que é retirado. interessante a gente comentar sobre a questão do X30, por exemplo, que estava já com preço. E não é que ele estava no mercado durante um ano, mas ele já estava em pré-venda, PCG. Ele estava com Então, preço definido. E ele já. estava com preço definido. Então, por isso que ele entrou. E foi muito interessante ele entrar, porque uma desvalorização de 7% para um carro elétrico, tendo em vista que o ano passado a média de desvalorização do mercado no nosso prêmio Melhor Revenda era de 30%,
Isso mostra uma adequação mesmo do mercado, né? Um amadurecimento do mercado, mostrando que ele está dentro da média de qualquer categoria de carro a combustão, por exemplo. Não, com né? certeza. Com E certeza. que existia mesmo uma preocupação do consumidor em relação a investir num carro elétrico ou mesmo um híbrido plug-in e acabar tendo uma desvalorização muito grande ou mesmo um problema com liquidez, né? Que também é uma preocupação. Eu acho muito legal porque a gente, no mercado de carros elétricos, dos mais caros, o índice de desvalorização ele já não era tão alto, porque o movimento ali já era maior de carros elétricos, né? Então, nesses últimos 2 anos, principalmente, a gente começa a ter um volume maior nesse primeiro degrau, né? Sim. Que vai ali dos 100 mil até os 300 mil reais, né? E ver um volume de desvalorização do EX30 se equiparando ao dos carros mais caros é interessante porque a gente começa a ver que o comportamento do mercado também está mudando. Claro. Porque as pessoas estão começando a olhar melhor para esse tipo de carro.